Então, eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou começar por esse. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá. Então, vamos começar por esse exercício que a Ingrid levantou que não tinha entendido, né? Determine o capital que rendeu juros 663 reais durante um ano e meio de aplicação a uma taxa de juros de 8,5% ao ano, né? Inicialmente, o que você não entendeu, Ingrid, do exercício? Onde você ficou com dúvida? A minha maior dúvida foi nessa questão de usar 1,5 um ano e meio. É, Tá, é, eu posso usar dessa forma, eu teria que achar ao mês, nessa parte que eu fico mais dúvida. tá. Não, você pode fazer, você pode fazer das duas formas. Se você fizer dessa forma um ano e meio, por quê? A taxa, ela tá Ao ano. ao ano, né? A taxa tá ao ano, então você pode usar um ano e meio. Se você, eu fiz um teste. Se você converter para mês, né? Ele vai dar um valor aproximado, né? Não vai dar os 5.200, mas ele vai dar um valor aproximado. Qualquer uma das duas formas está certa, tá? Não tem Uhum. problema. Com relação à fórmula, tudo bem, né? Boa Essa é a noite. fórmula do juro. Boa noite. Essa é a Não, fórmula do juro. em questão da fórmula, tudo bem. Eu fiquei mais em dúvida nessa questão por causa deste um ano e Tá, meio. Eu não sabia como que funciona, porque se eu tá. pegar, então se eu for fazer uma conta que não seja um ano e meio, mas seja um ano e 8 meses, 1 ano e 8 É, meses, eu posso usar 1,8 nesse o sentido? ideal não, aí provavelmente não vai dar certo, entendeu? Então Uhum. aí seria melhor ter feito em meses mesmo, tá? Pode ter sido até uma falha didática minha aí, seria converter para meses. O correto mesmo é converter para meses, né? Porque aí você vai ter o valor, né? Eu peguei e fui direto no num ano e meio, mas porque facilitava a conta, né? Mas o correto mesmo seria transformar em meses. O que vai acontecer? Você fazendo em meses, aqui vai dar um valor aproximado de 5.200, tá? Dá um pouquinho a menos, porque eu fiz em meses, É, dá é, 5, 100 alguma coisa. isso, mas não tá errado não, tá? Então o que a gente trabalha muito na matemática financeira é isso, né? Porque você tem muitas casas depois da vírgula e aí tem um arredondamento, né? Mas se vocês olharem exercícios que tenha as opções A, B, C, D ou E, dificilmente você vai chegar no valor exato, você vai chegar no valor aproximado. E as outras opções, né, são totalmente fora, né? Então é mais ou menos nessa linha, mas a coisa mesmo é em cima de arredondamento, né? Certo. Então, Tá? neste Mas caso, quando for assim, 1 ano e meio, 2 anos e meio, eu posso usar dessa forma que pode você usar fez. dessa forma, pode usar dessa forma. Ah, então tá Mas certo. de qualquer forma, para você ter mesmo a certeza é fazer em meses, né? Então você faz em meses, claro, você vai ter um trabalho de converter o 8,5 ao ano, né? Aham. Mas não teria problema. Vai dividir por 12 aqui, né? E aí, como é juros simples, né? Você divide por 12 e pronto, né? Tá Tá? certo, então, professor. Legal. Obrigada. Ah,
Estão vendo essa outra tela agora, pessoal? Sim. Tá. Bom, então hoje a gente vai pegar o tema capital de giro, né? E aí a gente vai ser um pouquinho mais leve do que os outros cálculos, mas é uma progressão em cima da matemática financeira, tá? Então, uma primeira coisa que eu quero comentar com vocês, né? É, foi foi definido pela diretoria, né? Que a gente vai fazer uma prova online, né? Para a gente ter uma nota da prova B1, do primeiro bimestre, né? Então, essas provas acontecerão na semana de 20 a 24, né? Não na semana que vem, na outra semana, né? Então, como que vai funcionar, né? Eu vou gerar as questões e vou liberar para vocês do dia 20, no dia 23 do 4, né? É, eu vou liberar às 8 horas da manhã, tá? A prova. Na aula da unidade 2, sessão 2. Então, lá vai estar o link da prova, tá? E vocês terão. Oi? Não falei certo, professor. Tá. E aí vocês terão até dia 25, às 8 horas da manhã, para fazer essa prova. Então, são 48 horas que vai estar liberado a prova para vocês. Então, vai ser do dia 23 às 8 horas da manhã até o dia 25 às 8 horas da manhã. Então, vocês vão ter 48 horas para fazer, tá? Então, fica tranquilo, não vai ser uma prova difícil, vai ser uma prova buscando algumas coisas que a gente está fazendo em aula, não vai ser nada complexo e vocês vão ter um tempo, mesmo para avaliar o aprendizado, né? Então, vocês vão ter 48 horas, vocês vão ver o melhor horário para vocês fazerem a prova, ela vai ficar aberta, vocês podem fazer o horário que vocês quiserem, né? A gente sabe que é, vários alunos têm dificuldade, né, de, de acesso à internet, então vocês vão ter uma oportunidade de procurar um melhor local que possa se fazer a prova, tá? A prova vai ter 10 questões, múltipla escolha, né? E cada questão valendo 100 pontos, e a gente vai ter o valor total da prova 1.000 pontos, tá? Então, sem ter muita preocupação, vai ser uma prova bem simples, não vai ser difícil, não, tá? Claro, vocês vão precisar fazer, vão ser múltipla escolha, né? A, B, C, D ou E. Vocês vão ter que fazer algum cálculo para chegar no resultado para escolher a opção, tá? E pode ser que também eu coloque alguma questão teórica, né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. E aí a coordenação vai passar e-mail para vocês, tal, antecipando, passando essas informações. Eu peço para que vocês também, eu vou passar no grupo do WhatsApp, vou passar e-mail, né? E pelo menos vocês já ficam sabendo que nessa linha vocês já ficam se preparando, tá? Na próxima semana, durante a aula, né, a gente faz uma revisão, busca alguns exercícios para fazer alguma revisão, para também ajudar vocês a se preparar para a prova, né? Na semana de 20 a 24 de abril, a gente vai ter aula normal, né? Então, como vocês têm
48 horas para fazer a prova, vocês vão poder fazer qualquer horário. Então, nós vamos ter aula normal, tá? Não vão deixar para fazer a prova no horário da aula, né? E também a gente tem uma determinação para encerrar nessa prova específica, né? Às 8 horas da manhã do dia 25. Então, não deixem para começar a fazer a prova às 7 da manhã do dia 25, né? Porque quando der, o sistema vai parar, vai fechar, né? Então, no caso da matemática financeira. Para as outras disciplinas, né? Cada professor vai adotar um formato, tá? Mas não vai ter, assim, um encavalamento. Vocês estão vendo que o dia 23 é a quinta-feira, né? O dia da aula, então o professor não vai dar esse dia para vocês fazerem a prova, tá? Então não vai ter muito problema de encavalar, tá? Então, o que eu trouxe primeiro aqui para... A gente ainda vai... na próxima semana a gente conversa um pouco mais, né? Que esse aqui, nós acabamos de ter uma reunião agora com a coordenadora acadêmica, né? Então, é mais ou menos um direcionamento que a Flávia já tinha dado para a gente, mas pode ser que ainda tenha mais algum ajuste, mas a princípio é dessa forma. O que vocês têm que ter bem em mente é isso, que na semana de 20 a 24 de abril vai ser a prova bimestral normal, né? Então, o que eu trouxe inicialmente para vocês, antes da gente entrar no assunto de hoje, é trazer para a gente discutir os exercícios que eram para vocês entregarem, né? Então, a gente teve pouca entrega, então eu peço que vocês, depois de corrigir, refaçam e entreguem o exercício para pontuar, tá? Então, é importante vocês entregarem, tá? Então, o primeiro exercício é esse aqui, né? Um empréstimo sobre a taxa de juros de 0,2 ao dia resultou 3 parcelas mensais iguais de R$ 200. Calcule o valor que foi tomado de empréstimo, né? Então, aqui a gente tem a primeira coisa que ele aponta para a gente a gente tem a taxa de juro ao dia, né? E a gente tem parcelas mensais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar esse juro ao dia em juro mensal para poder compor a nossa fórmula, que o nosso valor da parcela é R$ 200. E como é juro composto, a gente tem aquela fórmula do índice de equalidade, né? Que é essa daqui, né? A gente tem o índice de qualidade. O que ele é? Ele é... Eu trouxe aqui o I é 0,2 ao dia, né? As parcelas de 200 e o número de meses igual a 3, né? Então, o índice, qual que é a fórmula dele? É 1 mais I P sobre A menos 1. Então, a gente se confunde um pouco aqui com esse P menos A, né? Então, o P é de pedida e o A é de apresentada, né? Então, se a gente olhar aqui, qual foi a, a taxa que a gente tem? A taxa que a gente tem que foi passada é a que foi apresentada. Então, é a taxa diária, né? E ele quer chegar na mensal. Então, a mensal, a pedida, como é mês, é 30. E a apresentada é 1, que é um dia, tá? Então, a gente tem aqui, né? A pedida mensal
apresentada 0,2 ao dia, que é 0,02, um dia. Então, como que a gente substitui isso na fórmula? Depois a gente, para calcular o valor do empréstimo, né, é o capital. Então, a gente tem essa fórmula aqui também. Então, como que inicialmente a gente acha a taxa de equalidade, né? A gente pega, substituindo na fórmula de cima aqui, né? 1 mais o I, quem que era o I? O I é 0,02, tá aqui, sobre elevado a 30 sobre 1. Por que o 30? O 30 é a pedida e o 1 é apresentado 30 dias. Então, foi pedido para 30 dias e a gente tem apresentada de um dia. Tranquilo isso, pessoal? Deu para relembrar essa forma da conversão da taxa? Deu para Sim. tirar dúvida? Deu para tirar dúvida como que a gente utiliza aqui? Agora, bom, como que eu venho aqui, eu vou calcular a taxa, né? Só calculando a fórmula aqui, 1,02 elevado a 30, 30 sobre 1 é 30, né? Menos 1, aí eu cheguei, 1,1002 elevado a 30 é 1,062, tá? Menos 1 vai dar o 0,062. Essa é a fórmula, essa é a taxa que a gente vai usar referente ao mês, né? Que é aquela que a gente calculou, é a taxa referente ao mês. Se fosse como é juro composto, a gente precisa sempre usar essa fórmula para transformar a taxa que foi pedida, a taxa que foi apresentada para a taxa que foi pedida. Aí a gente coloca na fórmula que a gente viu a semana passada, que você vai... a parcela, né, são pequenos montantes, né? Vocês lembram que eu comentei com vocês. Então, o pequeno montante é 200 porque é a parcela. Então, a gente substitui aqui 200 sobre 1 mais 0,062 elevado a 1, mais 200 sobre 1 mais 0,062 elevado a 2, mais 200, 1 mais 0,62 elevado a 3. Fazendo o cálculo, né? A gente tem 200 sobre 1,062 elevado a 1 é ele mesmo, né? Aí depois a gente tem 1,062 elevado a 2, 1,062 elevado a 3. Vocês veem que aqui eu dou umas rasuradas, né? Preciso arrumar dinheiro para comprar uma lozinha digital para poder fazer mais bonitinho, né? Então, aí o que que a gente tem? 1,062 é 1,062, 1,062 ao quadrado é 1,128, né? 1,062 elevado a 3 é 1,198. Fazendo as divisões, eu fico com 188,32 mais 177,31 mais 166,95 dá 532,58. Aqui não tem nenhum lugar que tem 532, só a E, né? Não tem o exato, é aquilo que eu falei para vocês. A gente sempre vai chegar no valor aproximado. Então, a resposta correta aqui é a E. Tá? Tudo bem, pessoal? Dúvida? Professor, Oi. eu fiz de uma forma aqui, ele chegou próximo e eu apresentei dois aí, mas acredito eu pela forma do IEQ aí, eu acho que está errado mesmo. Eu fiz ele direto, eu fiz primeiro achando a fórmula N igual a C vezes parênteses 1 mais 1 é 1 mais I sobre 3, tá?
Tá. E aí eu vim abrindo o capital, eu peguei os 200, né? Deixei em evidência ainda o capital e fiz eles 3 vezes, você vai ver até no que eu enviei lá, e fiz do capital 1 por 1. A diferença dele foi ali nos centavos, mas acredito eu que esteja errada, porque deu lá no primeiro 18868, 17799, 16792, com um total de 534,59. Ele ainda chegou lá no E, mas ele deu errado. E depois eu fiz direto com essa mesma fórmula, atribuindo o capital como 600, na verdade foi direto. Ele deu 503,77. Mas depois você passa para mim, eu posso dar uma olhada, né? Eu como falar vocês... esse eu já enviei, mas depois a gente Tá, tira uma dúvida desse. eu dou uma Ele olhada muito aqui. próximo, eu não sei se é aceito. Tá, eu te dou um retorno para ver. Pode ter sido coincidência, né? Ou não. Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada e te retorno, tá bom? Ótimo, então, professor. Tá. No geral, tudo bem, pessoal? Quem não fez é porque não sabia nem por onde começar. Mais ou menos, Mais ou menos, tá. Mas agora já dá para entender? tá dando para entender já, por conta da fórmula. Legal. Então, claro, por que a gente precisa da fórmula? A gente precisa saber como funciona, né? Mas a gente precisa que ter o funcionamento e tudo mais. Eu também trouxe para vocês para a gente resolver com a calculadora, tá? Então, vamos lá agora com a calculadora. Então, a primeira coisa é a única coisa que a gente precisa fazer, né? E não dá para fugir, a gente tem que partir do juro mensal, tá? Então, essa fórmula de você tem o juro ao dia para o juro mensal, você tem que partir, você tem que fazer primeiro esse cálculo aqui, tá? Então, você vai sair do 6, aqui o 0,062, vocês lembram lá do início das primeiras aulas, né? Que isso aqui é 6,2, o 0,062 é 6,2 sobre 100, né? Então, isso aqui é 6,2. A calculadora trabalha com a porcentagem correta, né? Não em decimal aqui. Então, a primeira coisa que você vem aqui, o que você faz? Você digita 6,2, né? Que é a porcentagem, e vai no i. Salvou aqui o i, tá? Depois, você tem a parcela. A parcela é R$ 200. Então, você vem 200, CHS, PVT, PMT, né? Então, a gente já entrou com o juro, entrou aqui com a parcela, tá? Agora a gente entra aqui com o número de meses, como que é? A gente vai no 3 e vai no N, tá? E aí como que a gente calcula o capital, que é o valor presente, é o PV, né? Então a gente tecla no PV e vai chegar no 532,63, né? Então também lá no nosso cálculo deu 532,58, aqui dá 532,63, é aproximado e a resposta E, né? Claro que com a calculadora é muito mais simples, né? Tudo bem? Deu para
Acompanha a calculadora, pessoal? Ok, acompanhei. Ok. Então vamos em frente. O outro exercício, ele fala, né? Uma calculadora científica está custando R$ 500. Paulo necessita adquiri-la para fazer prova de matemática financeira no final do bimestre. Vocês não precisam comprar, que vocês podem baixar na internet, né? Sua intenção é parcelar o pagamento em 3 meses iguais, três mensais iguais a R$ 100. Sabendo que a taxa aplicada no parcelamento é 54% ao ano, em regime de juros compostos, determine qual deverá ser o valor da entrada, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é a taxa. Sempre vai ser assim, né? A gente tem a taxa ao ano e a gente aqui está falando em mensais, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que converter a taxa ao ano para a taxa mensal. Então, aqui, lembra lá da formulazinha? A gente tem o P sobre A, né? Agora, o A que está sendo apresentado aqui é o ano, então é 12, né? E aí o nosso P vai ser o 1, que é aquilo que a gente quer, né? Então, trazendo aqui a resolução, a primeira coisa eu coloco aqui, né? O capital, né? Só para a gente relembrar, o capital é o valor à vista menos a entrada, né? Então, nós vamos precisar dessa formulazinha aqui lá depois que a gente for calcular, né? Então, como que a gente calcula o juro? Ó, I mais I, P sobre A menos 1, né? Então, o P é o pedido, o A é o apresentado, que é anual 12 meses. Então, ó, o P aqui é 1 e o A é 12. Então, se a gente sempre lembrar, o apresentado é aquele que aparece aqui. Aqui não é o 54, e sim é o ano é 12, ó, 1 sobre 12, né? O juro, na verdade, vai aqui. Então, 54%. 54 dividido por 100 dá 0,04, né? Fazendo os cálculos, né? 1 sobre 12 é 0,083. 1 mais 0,54 elevado a 0,083 é 1,036, né? E aí a gente vai chegar no juro de 0,36 mensal, tá? Seguindo, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o capital, né? Que é o valor que vai estar gerando o nosso financiamento, né? Aqui ele pede qual deverá ser o valor da entrada. Então, primeiro a gente vai calcular o capital dessa formulazinha. A gente tem o valor à vista, que é o 500, e aí a gente vai achar o valor da entrada, tá? Então, primeiro o capital, naquela fórmula tradicional, M, né? O M é 1 mais I elevado a 1. Na segunda parcela, 1 mais I elevado a 2, 1 mais I elevado a 3, tá? Aí, substituindo aqui, 1 mais 0,36 elevado a 1 é o próprio 1. Oi, Pra mim não tá aparecendo nada. quem tá falando? Jéssica. Jéssica, você entrou agora, Jéssica, dá um tempinho. Você não entrou agora? Entrei, que a minha internet tá muito ruim também. Ah. Ela tá. Prof, Os outros colegas. aproveitando, eu tô vendo. Essa fórmula aí é para calcular juros, né? Que você Qual deixou aí do dela? lado? Essa aqui é I e Q? Isso. Então,
Por que que a gente tem que usar essa fórmula? Porque está apresentado um valor ao ano, né? E a gente tem parcelas mensais. Então, a gente tem que calcular, transformar esse ao ano em como que ficaria o juro mensal, tá? Ah, para descobrir o mensal, né? Para descobrir o mensal. E aqui, ó, Ah, tá bom. a gente sempre se confunde aqui no P sobre A. O A É. é aquele que é apresentado. Então, ele está apresentado ao ano, é 12. Então, vai 12 aqui no lugar do A. E o P é aquilo que a gente quer, mês, é 1. Tá? Então, substituiu aqui, a gente chegou no 0,36. Agora, indo para a linha de cálculos, né? 1,036 elevado ao quadrado dá 1,073. 1,036 elevado à terceira é 1,112. Fazendo a divisão, 100 por 1,36 dá 96,53. 100 dividido por 1,73 dá 93,20. 100 dividido por 1,112 dá 89,93. Somando tudo, dá 279,66. Então, esse aqui é o capital, né? Então, esse aqui é o capital. O que a gente quer? Ele quer o valor da entrada. Então, a gente já tem o valor à vista, que é 500, tem o capital, que é 279,66. A gente vai achar agora a entrada, só substituir nessa fórmula, tá? E acho que eu não coloquei aqui outra parte. Agora eu não vou conseguir fazer também. Eu comi bola aqui no slide. Deixa eu ver se... Aí, professor, É? aí agora é aquela do AV que o senhor estava falando. Agora o senhor vai ter o M igual a V menos E. Não, aqui é só substituir. Aqui é só colocar... Olha, o C... Depois eu vou completar os slides para vocês. A gente vai substituir nessa fórmula aqui. Eu não coloquei a parte final aqui, tá? O C, olhem nessa fórmula aqui, tá? C igual a V menos o E. O C é 279,66. O AV é 500. Menos o E, tá? Menos o E. Então, aí eu vou calcular nessa fórmula aí. O nosso E vai dar... Estou na calculadora aqui, tá? 500... O E vai dar 220,34, tá? Então, o valor da entrada aqui é 220,34. Tudo Pronto. bem, pessoal? Oi. Ainda não apareceu nada para mim. O problema é da sua internet, infelizmente, porque está todo mundo vendo. Você está acessando pelo celular? É, por causa que eu já tô em casa já. Eu uso a internet na casa da minha mãe. Entendi. Porque a única coisa... Tem alguém que não está vendo a tela? Eu tô enxergando. Acho Eu que tô sim, vendo. Eu também. Tenta sair e voltar, Jéssica, ver se melhora. Tá bom, vou tentar. Tá? Professor, Oi. no meu caso aqui, a montagem está certinha. É que eu Tá. acabei trabalhando com 4 casas após a vírgula. E isso resultou num final de 220,69. Ou seja, o capital deu 279,31. Tudo bem nesse caso? Não, tudo bem. Não, aí é arredondamento, isso aí não tem problema, não. Isso Não, aí só é... falando porque
Eu vi que você trabalhou aqui com 3 casas e eu trabalhei toda com 4 casas. Não, mas não tem problema, não. Não tem. É aquilo que eu falei. O importante, né, é o valor antes da vírgula, né? Então aqui não pode dar, não pode dar muita diferença, né? Ou não deveria pelo menos bater aqui o valor. Depois da vírgula ele pode dar diferença de arredondamento. Mesmo aqui a primeira casa aqui, né? Que nem nesse caso aqui 279, poderia ser um para cima e um para baixo, também não teria problema, tá? O problema é se dar um valor totalmente diferente, né? Professor, nessa conta eu eu cheguei no mesmo resultado que você, só que eu montei a fórmula de forma diferente. Eu já usei na fórmula o 500, eu não sei se está correto. Não, tudo bem, também dá para fazer. Você já Tá. colocou aqui no lugar do C, você já colocou os dois valores, né? Na verdade, eu coloquei, na verdade, na hora de montar a conta mesmo, eu coloquei 500 menos C igual a 100 dividido por 1 mais 0,036 elevado a 1 e o restante da conta. Eu já coloquei o 500 na fórmula e no final eu subtraí o 500 menos o resultado que tinha dado. Legal. Legal, não, tudo bem, é isso, não tem problema, é isso mesmo, tá Tá certo. certo. O importante é saber isso, né? Que o valor calculado aqui não é a entrada, né? O valor calculado aqui é aquilo que foi financiado, né? Mas não tem problema, não. Tá? Tá. Podemos ir para frente? Então, depois eu vou completar no slide aqui esse finalzinho, tá, pessoal? Eu comi bola aí na hora de montar. Mas o valor da entrada aqui é 220,34, tá? Essa conta teria como fazer pela calculadora também? Teria. Você não quer fazer pra gente? Mas seria. Oi? Não, vamos fazer não. agora. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu perguntei essa questão para o senhor no grupo porque estava difícil para responder no AVA. Não, tranquilo. Esse valor da taxa, né? Esse valor da taxa 0,36, esse precisa achar a taxa para poder jogar na calculadora, tá? Então, o 0,36 ou o 3,6 mensal, você precisa dela, tá? Então, vamos ver como que fica na calculadora, tá? Então, tá aqui, ó. 3,6 é esse aqui, ó, tá? Vocês calcularam isso aqui, 0,36, só que realmente, se for fazer como porcentagem, é 3,6. Então, vocês vêm aqui, 3,6, no I é a porcentagem, tá? Depois vocês têm, número de parcelas é 3. Então, vem aqui 3 e o N, né? Aí você carrega o 3. Depois o valor da parcela que é 100, então você vem aqui 100, CHS e PMT, que é o valor da parcela. Aí depois o valor presente, né, é o 279,63, que é o PV, que é o valor do financiamento. Aí aqui você subtrai os 500, você vai chegar no 220,34. Então, esse 279,63 foi aquilo que a gente achou aqui. Você vê que aqui deu 279,66. Então, é problema de arredondamento. Depois é só calcular aqui. Então, você tem o 279,66, você tem o valor da vista e você vai chegar no valor da entrada, tá? Muito mais fácil com a calculadora, né? Veio aqui, pessoal. Eu joguei para o final. Ele está fora de posição, tá vendo? Aqui é a parte do cálculo que faltava.
279,66 é igual a 500, que é o valor à vista, menos a entrada, né? Aí o 500 vai para lá com valor negativo, deu menos 220,34. Os dois são negativos, então fica do 220,34. É isso aqui que eu falei, tá bom? Vamos para esse terceiro exercício, né? Uma pessoa realizou uma compra que foi financiada em 3 parcelas mensais iguais a R$ 350. Apareceu, Jéssica, a tela? Sim, professora, apareceu sim. Legal. O financiamento foi realizado sobre a taxa de juro composto de 48% ao ano, né? Determine o valor da compra, tá? Então, da mesma forma, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar o anual para mensal. Então, a gente tem o valor apresentado, que é anual, é 12, e o mensal é 1. Vamos ver como fica, né? Então, a gente tem 3 meses, 48% ao ano, a parcela R$ 350, e aqui é aquilo que a gente fala, né? O A é o apresentado, que é 12, e a gente vai transformar em mês, né? E o juro mensal é 0,0332, ou 3,32%, né? Da mesma forma, jogando na fórmula para calcular, forma padrão para calcular prestações, né? O que a gente tem? O 350 sobre 1,032, já colocando aqui, né? 1 mais 0,032 ao quadrado, que dá 1,0675. 350, 1 mais 0,332 elevado à terceira, que dá 1,1029. Fazendo a divisão, 350 por 1,032, 338. 350 por 1,0675 dá 327,87. E 350 dividido por 1,1029 dá 317,35. Somando tudo, vai dar 983,97, tá? E essa é a resposta aqui, tá? Na verdade, eu coloquei a mais próxima aqui, mas já deu correta a resposta, tá? Tranquilo, pessoal? Vamos ver na calculadora. Professor, só para corrigir um pouquinho, no exercício que o senhor me passou aqui, é a letra E, não é a letra C, hein? No meu, né? Não, é E mesmo. Ah, eu pensei que era a letra C, desculpa. É eu que pus C aqui, mas é... Isso. É E. Tá bom, então. Tá, não, valeu, mas tá errado aqui, pessoal. Resposta C, E, tá? 982,87. Tá aqui. Tá? 983,97 é a E. Depois eu corrijo aqui também para publicar para vocês. Tá bom. Na calculadora, 3,32, 3,32 é a taxa, né? É o I. A parcela é 3N, a parcela, tá? 3, certo. Na 350 CHS PMT, e aí eu vou no PV, ele vai achar o valor 983,95. Ele dá um valor aproximado, mas é próximo de 983,97. Então, O CHS seria o quê? Só por o curiosidade. CHS, então, você precisa, para você calcular, você tem que entrar com um valor negativo, né?
Então, ele transforma o seu valor que você digitou num valor negativo para ir abatendo as parcelas, né? E aquilo que eu comentei da primeira vez que a gente falou da HP, ela tem a programação dela, né? Então, a gente precisa seguir à risca as informações, senão não vai dar o resultado. Mas você entra com valor negativo da parcela, que aí ele vai abatendo, né? Ele já sabe que tem que ir abatendo e ele vai chegar no seu valor presente, tá? Mas o CHS é mesmo para transformar em negativo, mas você não pode colocar 350 menos, que ele vai entender outra coisa. Você tem que jogar no CHS mesmo, tá? Tá Então, bom, pessoal, entendi. vocês podem, por exemplo, na provinha, né? Ou na provona que vocês vão fazer, né? Fazer a parte aqui, o cálculo, e depois não precisa fazer todos esses cálculos aqui, joga na calculadora, tá? Facilita a vida de vocês, tá? Então, só para quem entrou depois que eu tinha falado, né? Na semana de 20 a 24, nós vamos fazer nossa prova bimestral online, tá? Então, vocês vão ficar com a prova. Eu vou publicar na quinta-feira, 8 horas da manhã, no dia 23, né? E vocês vão ter até sábado, 8 horas da manhã, para fazer a prova. Então, vocês vão ter 48 horas, tá? Mas não é porque a prova é difícil, mas, na verdade, é para ter um tempo para vocês fazerem, né? Então, porque a gente sabe de dificuldade de internet, às vezes é, pode ter alguns de vocês que não têm internet em casa, precisa deslocar no vizinho, não sei, né? Então foi definido 48 horas para fazer a prova. Não vai se assustar achando que é 48 horas, porque é muito difícil. A prova é. Pô, uma prova de 48 Ai, que horas, né? difícil. Não pode nem dormir, professor. Não é isso. É para dar tempo. É para vocês se Big Brother? programarem. Tá? É para vocês se programarem, né? Não é uma coisa que é 48 anos, é um Big Brother, né? Então, esses 3 exercícios aí deu para entender, pessoal? Tranquilo, Sim, professor. Deu professor. sim. Então, Aqui quem não a coisa que fez... deu foi por causa da taxa, né? Prestar bastante Então, atenção na taxa aqui, né? tá. Então, quem não fez, eu peço que faça, né? Refaça para firmar os conceitos, né? E publica e posta lá naquele link que eu falei lá, para ir acumulando pontos lá, tá? Que tá na unidade 1, seção 4, tá? Naquele link do Google, tá bom? Segue lá na pós-aula que tá legalzinho aqui, tá? Então tem mais um exercício, né? Que a Jéssica passou hoje, né? Eu não achei esse exercício no AVA, né? Pode ser que seja. Você lembra qual sessão que estava, Jéssica? Eu acho que era a sessão 2, unidade 2, 5, se não me engano. Agora, se é Ah, a tá. pré-aula. Tá. Eu não achei, então eu peguei sua foto lá, tá tudo torta, tá. Mas pelo menos dá para a gente saber. Aí eu queria. Pelo... mas dá para ver, né? Então, a Jéssica passou esse exercício e ela estava com dúvida de como resolver, né? Então, um produto, e isso é legal vocês fazerem, pessoal. Vocês vão fazer um exercício, tem dúvida? Passa e a gente comenta na aula, né? Então, Legal. um produto tem sua venda anunciada em uma parcela mensal de R$ 800, com entrada de 200, né? Sobre o regime de taxa de juro composto de 2% ao mês, né? Então, aqui, isso aqui está na loja lá, né?
um produto, tem sua venda anunciada, uma parcela mensal de 800, que é um mês, né? Entrada de 200 e taxa de juros 2%. Então, você vai lá, você vai comprar um produto, você dá R$ 200 de entrada, e daqui um mês você paga 800, e nesses 800 está entrando um valor de juros de 2%, né? Aí o que o comprador fez? Ele quer comprar o produto, mas ele se propõe a pagar em 2 vezes mensais, iguais de R$ 600, sobre o mesmo regime de juro, mas sem entrada. Então, aí ele pede para a gente, determine o valor da taxa de juro composto dessa proposta. Primeiro, a gente vai precisar saber qual que é o valor do produto, né? O valor à vista do produto, para depois a gente fazer um trabalho sobre a proposta que o comprador fez, né? Então, aqui a gente tem que desenvolver em 2 etapas. Primeiro, com a informação que a loja dá, você vai pegar o valor à vista. E depois, com o valor à vista, você vai substituir naquela fórmula do M lá, né? Do M, pequenos M's, né? E vai achar a taxa de juro, tá? Então, como que a gente resolve isso? Então, a gente tem uma parcela de R$ 800, né? A entrada de 200, o I é 2% ao mês, né? E aqui, usando uma pequena fórmula do M, que é só uma parcela, de 800, eu achei que o valor à vista é 784, desculpa, que o capital, porque como tem entrada, é o capital, o valor à vista a gente vai calcular agora, tá? Então, o capital o que foi financiado para ele pagar a mensalidade de 800 foi 784. Então, o valor financiado era 784, né? Só que o valor à vista, o que ele é? É o capital que foi financiado mais a entrada. Se ele deu 200 de entrada, tá aqui, ó. Então, capital 784. Se ele deu 200 de entrada, o valor à vista é 984,31. Então, aqui a gente já começa a fazer uma análise, né? Ó, o meu produto custava 984, né? Eu dei uma entrada de 200 e, como o juro era 2% ao mês, ainda tive que fazer um pagamento de 800, tá? Então, de 984, se eu somar os dois aqui, eu vou ter, se eu pagar a prazo, eu vou estar gastando R$ 1.000. Tá? Isso é que a gente começa a olhar em cima de você fazer algum pagamento a prazo de qualquer produto que você compra, tá? Bom, aqui a gente chegou no valor à vista, que é 984. Esse valor à vista, a loja não vai mudar. Agora, vamos ver como que ficaria pensando nessa proposta do comprador, né? Então, a partir daqui, como não vai ter nenhuma entrada, o financiamento todo vai ser desse 984. Então, ele vai passar a ser o capital, né? Então, que eu coloquei aqui, ó. Ele vai passar a ser o capital para quê? Para calcular a segunda parte, tá? Então, indo para a fórmula, o capital é o M sobre 1 mais I elevado a 1, 1 mais I elevado a 2, né? Substituindo o capital aqui por 984, aqui a parcela coloquei 600, né? O I é o que eu vou querer calcular, né?
Da mesma forma, 600 sobre 1 mais i elevado a 2. Né? Agora aqui a gente vai chegar num patamar que a gente fazendo aqui vai ficar 1 mais i elevado a 1. Se eu vou fazer 1 mais i elevado a 2, nós vamos chegar numa situação que a gente vai ter um i elevado ao quadrado. Né? Isso aqui vai ficar uma maluquice para a gente fazer pela fórmula matemática. A gente vai ter que chegar, não sei se vocês lembram lá daquela, na época da educação básica, ensino fundamental, a fórmula de Bhaskara, né? Que era o delta, né? B2 menos 4 AC, tal, né? Vocês lembram disso, da Bhaskara? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas vocês lembram que existia isso, né? Então, Sim, aqui dá para a gente calcular. Ou se né? lembro, hein, Ou Pro? se lembra, né? Aqui dá para a gente calcular usando equação de segundo grau, usando Bhaskara, né? Mas eu acho que nós vamos ficar se matando para fazer qualquer cálculo, né? Então, o ideal é quando a gente chega aqui, se a gente chegar numa situação dessa, de calcular, de chegar como um i ao quadrado e ter que partir para uma solução de equação do segundo grau, a sugestão é ir direto para a calculadora e pronto, né? Senão nós vamos só ficar fazendo cálculo matemático e, na verdade, não é isso, né? Nós vamos ser futuros gestores, não vamos ser matemáticos. Então a gente tem que aprender a interpretar os resultados, não ficar se matando tanto para cálculos, né? Então a minha sugestão aqui é a gente parar, pegar esses valores aqui, como a gente já viu, e jogar na calculadora e a gente vai chegar na taxa, tá? Então, partindo daqui, eu vou para a calculadora, tá? Então, vocês entenderam aqui que são 2 pontos, né? O importante é ver isso aqui. Tem 2 situações e a gente teve que fazer uma composição para chegar no resultado, tá? Vocês entenderam a lógica de como foi a solução? Sim. Sim. Então, Nossa, tá. professor, mas eu me matei para fazer em casa. Não entendi. Fiz no caderno, não consegui dar certo, depois fui para calculadora, não consegui fazer na calculadora. Até errei. Então, agora vai dar certo. Né? Vamos lá. Então, até aqui a gente consegue chegar tal, e agora vamos para a calculadora, tá? Então, ó, primeiro, a gente tem o valor aqui, né? O valor presente, 984,31. Então, coloquei aqui, 984,31. Sempre o primeiro valor que a gente coloca, a gente vai colocar negativo. Então, 984, CHS, o que ele é? É o valor presente, tá? Agora, parcelas, né? 2 parcelas, 2 elevado a n. O valor de cada parcela, se eu coloquei o valor presente como negativo, o valor da parcela eu mantenho como positivo, porque já fiz uma entrada negativa. Então, vou falar 600 é o valor da parcela, né? O que eu vou querer calcular? O I, né? Eu aperto o I, saiu lá, 14,29, né? Então, aí vocês começam a pensar, né? Então, guardem aí, 14,29 com essa proposta que o comprador fez. Deem uma olhada aqui, ó. Você dando 200 de entrada, você teria uma parcela no mês seguinte, 30 dias depois, você teria 2% ao mês, né? Agora, você pagando 2 parcelas de 600, você teria 14,29 de juro ao mês, né? Então, será que
que compensa a gente fazer esse investimento? Será que está certo esse cálculo só por causa de uma mudança de valores, né? Aí eu trago para vocês, o que nós vamos fazer? A gente pode fazer um pequeno cálculo para verificar se está correto esse 14,29, né? Então, a gente já tem o valor do juro, então a gente não vai mais cair naquele cálculo do I ao quadrado, né? Então eu trago aqui só para a gente fazer uma análise, né? Então, ó, o primeiro cálculo que a gente fez foi esse aqui, chegou no 984, né? Agora aqui eu vou conferir o resultado para ver se é isso mesmo, né? Então aqui a gente partiu de um capital de 984. A gente para fazer, para verificar se o 14,29 está correto, a gente vai calcular o capital, teria que dar alguma coisa próxima de 984. Então, ó, as parcelas 600, né? Aí eu vou usar aqui o juro, 14,29, né? Fazendo o cálculo, eu cheguei no 984,32. Quer dizer, o cálculo que a gente fez com a calculadora está correto. Então, usando essa solução de 600, duas parcelas de 600, a gente vai estar pagando um juro de 14,29 ao mês contra 2% ao mês que a gente pagou na outra solução, com uma parcela só de 800. Então, isso aqui para que serve, né? Para que a gente comece a analisar que às vezes parece, nossa, parece tão barato tão pouco eu pagando duas parcelas de 600, mas eu estou pagando um juro de 14,29 ao mês. Entenderam? Assustaram? Sim, professor. Estão Sim. assustados? Ok, né? Vamos ver dia da prova como vai ser. Não, mas o importante é assim, é vocês começarem também a interpretar. Eu vim aqui fazer conferir o cálculo, que eu mesmo me assustei. Quando deu 14,29 que eu estava fazendo, falei, poxa, mas era 2%. Só porque eu fiz uma divisão de valores aqui foi para 14,29, mas é isso mesmo. Porque eu não estou pagando nada de entrada e estou pagando em 60 dias, né? Então, o juro vai lá para cima. Quanto mais parcelas a gente paga, mais a gente paga de juros, né? E ao invés de pagar 984,31, eu vou estar pagando 1.200, que vai dar o juro composto 14,29 no mês, 14,29 no outro, né? Então, é nessa linha que vocês, futuros gestores, têm que começar a pensar em como vocês vão administrar o negócio de vocês, né? Vamos lá. Capital de giro. Tudo bem? Até aqui, pessoal? Tudo, professor. Sim, Tranquilo. professor. Então, é o que eu peço, né? Façam os exercícios. Se tiver dúvida, passa. A gente faz isso que fez agora, né? A gente refazendo agora. Se você não tentar fazer, quando eu passar aqui, você vai, não, estou entendendo facinho. Mas se você tentar fazer, você fixa, né? Poxa, aqui era isso mesmo, aqui eu fiz errado, aqui eu fiz de uma outra forma, e aí a gente vai indo pela linha do desenvolvimento, vai no aprendizado aí, tá bom? Então, a gente vai entrar hoje num assunto um pouquinho mais leve, né? As fórmulas são mais levinhas, né? E também é envolvimento com dinheiro aí, tá? Então, é capital de giro. Alguém pode me ajudar falando o que é capital de giro? Ou tem ideia o que é capital de giro?
Não, professor. Não, né? Peraí que eu vou pesquisar. Não, tá. É uma boa, pode pesquisar. Pesquisa, é assim que a gente aprende, É né? brincadeira, prof. Pode falar aí. É só Não, mas fazer é assim que a gente aprende, né? Você chega lá, você chega no Google lá e você escreve capital de giro, alguma coisa vai aparecer. Mas a gente vê algumas coisas assim que a gente não faz ideia, mas é assim que a gente aprende, tendo a curiosidade, né? Mas o que é capital de giro, né? São os recursos financeiros que garantem as condições para uma empresa dar continuidade às suas operações. Por exemplo, compra de matéria-prima, estoque de produtos, de vendas, pagamentos de funcionários, né? Então, o pessoal, muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, aquela pessoa montou um negócio, mas ela não tinha capital de giro. Então, vamos supor, você tem 100 mil reais para montar qualquer loja. Aí o que você faz? Você monta a loja, monta todas as prateleiras, monta a reforma local, você gasta os 100 mil reais. E aí você não tem dinheiro para colocar estoque de produto, você não tem capital de giro. Então, o pessoal fala muito, quando você vai montar um negócio, além do dinheiro para infraestrutura, você precisa ter dinheiro para girar o seu negócio. Por isso que chama capital de giro. Você imagina, você montou uma loja, né? Você não começa a vender logo no primeiro mês. Como que você vai pagar os funcionários se você não tiver uma retaguarda? É o que é o famoso capital de giro. Então, o capital de giro é isso, são os recursos para você tocar o seu negócio, tanto para comprar matéria-prima, como estoque de produto, pagamento de funcionários, pagamento de contas, luz, IPTU e tudo mais. Tudo isso as contas vão chegando e o seu negócio, às vezes, demora um tempo para você ter ganho dos clientes, tá? Então, uma das formas de se ter capital de giro é antecipação dos recebimentos de títulos, né? Que podem ser boletos ou promissórios resultados de vendas ou serviços prestados que clientes que pagarão numa relação futura. Então, vamos supor, você vende o seu produto para o cliente pagar daqui 2 meses, né? E você está sem dinheiro para poder pagar seus funcionários. Então, você pode pegar esse futuro boleto, né, que o seu cliente vai te pagar, você negocia com o banco te dá o dinheiro, antecipa o dinheiro, né? Só que não é tudo mar de rosas, né? Então, o que ele fala aqui? Em cima do desconto bancário, né? Essa é uma operação muito comum entre as pessoas jurídicas, empresas de grande porte, médio e pequeno porte, e também das pessoas físicas, como nós, né? Os descontos bancários nada mais é do que uma antecipação em dias do recebimento do título. Foi aquilo que eu falei. Tem alguém que vai, um título que alguém vai te dever, te pagar daqui 60 dias, você pode negociar e pegar o dinheiro agora, né? Daqui a pouco, o que vocês vão começar a ouvir os bancos falarem, né? Ah, antecipamos seu imposto de renda, sua restituição, né? Então, os bancos são super bonzinhos, né? Você vai ter uma restituição lá de R$ 1.000, você fala para ele, eu vou ter restituição de R$ 1.000. Ele fala, nossa, que legal, eu vou antecipar para você, né? Só que não é bem assim, né? O que o banco faz, né? Nós, pessoas jurídicas, também podemos fazer uso dessa operação financeira, pois podemos negociar a antecipação do pagamento da restituição do imposto de renda, 13º salário, né? Então, a gente pode fazer isso com o banco. Só que o recebimento antecipado de títulos não ocorre na totalidade. O banco cobra uma taxa administrativa. Então, é aquilo que eu falei. Você tem R$ 1.000 para receber de restituição do imposto de renda, o banco não vai te dar os R$ 1.000. Ele vai cobrar uma taxa administrativa, né? E
para tristeza nossa, aí vem aqui uma formulazinha, né, para a gente chegar nesse cálculo, né, que é bem simples, né, VB, né, que é? O valor descontado, que é o valor resgatado, né, o valor que vai sobrar para a gente, né. O N é o valor nominal, então aquilo que eu falei, o N seria os R$ 1.000 que a gente colocaria aqui, tá? O D é a taxa nominal, a taxa de juros simples ao dia. Está aqui o D. E o N é o período de antecipação. Então, aqui o que essa fórmula trabalha? Ela trabalha com juros simples, né? Mais ao dia. Então, se a gente for descontar, fazer esse desconto hoje de uma coisa que é daqui a 60 dias, a nossa fórmula aqui, a gente vai ter aqui o D, que é o juro, a taxa nominal, que é o juro diário, e o N aqui vai ser 60 dias, tá? Então, essa daqui vai ser a fórmula, e aí você faz o cálculo aqui e vai ver quanto que você vai receber, tá? Então, quanto mais próximo você tiver de vencer, né, menos dias aqui, mais você vai receber. E quanto mais longe, menos você vai receber, tá? Então, aqui ele dá uma, uma dica para a gente, né? A taxa nominal é uma taxa de juros simples. Então, se necessitamos convertê-la de mês para dia ou de ano para dia, devemos usar aquele taxa equivalente que a gente viu nos exercícios é, agora, né? Agora foi de juro composto, mas tem uma taxa equivalente que é da unidade 1, seção 1. Então, o juro simples é só uma divisão simples, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo até aqui. Tranquilo? Sim, Tá. professor. Vai Sim. piorando cada vez mais, né? Então tá bom. Mas é chorando aí, até a distância. Eduardo, tio. Ô, professor, você falou do capital de giro, na contabilidade, nos balanços, a gente utiliza também. É? Sim, quando você vai abrir uma empresa, você tem que colocar o capital de giro, tudo, para Sim. quando a empresa abriu, mas ela abriu no meio do ano. Você tem que pôr porque é obrigatório fazer o balanço, entendeu? Então, você põe, mas precisa ver se a empresa respeita, né? Então, tem isso É, também. Às vezes é. sim, às vezes não. Então, mas o capital de giro faz parte, né? Ele faz parte da, do ponto que você. Porque muitas empresas, quando começa o negócio, já logo começa no prejuízo, né? Muitas empresas, elas não se preocupam em ter um capital de giro, né? E aí, pronto, aí começa o negócio e já começa perdendo dinheiro, né? Então, é problemático isso. Se vocês acompanharem no Sebrae, vocês veem que muitas empresas, o porquê que muitas empresas não vão para frente, muitas vezes é isso. E se a empresa começa a ter que negociar muito, né? Ela faz essa negociação de antecipar boletos, antecipar qualquer título, ela está pagando muito juro para poder tocar o negócio dela, né? Então, o ideal, quanto menos a empresa utilizar essa forma de negociação, ela vai estar com maior condições de caminhar, né? Então, se a empresa começa a negociar muito, essa também é uma forma de vocês da contabilidade analisar a empresa. A partir do momento que você vai na contabilidade dela, vê que ela negocia muito antecipação de títulos, né?
é que ela não está em boas condições, os negócios dela não estão indo bem, porque a empresa precisaria caminhar com as próprias pernas, não ficar adiantando, fazendo antecipação de títulos, porque ela está pagando juros, né? E aí ele traz, lá no livro, ele traz para a gente isso aqui, né? As empresas com as quais temos contato, mecânica, autoelétrica, padaria, farmácia, fazem uso dessa operação, antecipação de títulos, que podem ser cheques, né? Ele está perguntando para a gente, né? O que vocês acham? As empresas fazem isso? Você dá um cheque, vocês vão lá na cabeleireira, gastam R$ 500 para tingir o cabelo, né? Ela fica. E aí vocês falam assim: ah, segura esse cheque para daqui a 30 dias, né? E vocês ficam que. Vocês acham que elas ficam segurando ou ela vai negociar esse cheque? Professor, aconteceu isso comigo. É, né? Eu falei Então, para segurar o cheque, fazem... e lá e depositou o cheque. Aí eu não, me aí lasquei tá. inteiro. Não, isso é uma coisa, mas muitas vezes, o que que ela fez? Ela deve ter negociado. Você falou, daqui 30 dias, você deu lá R$ 500 para tingir o cabelo, né? Aí, daqui 30 dias, beleza. Só que ela deve ter negociado com alguém, só que a pessoa não esperou. E aí ela falou assim, olha, esses R$ 500, você me dá 450, entendeu? Porque é mais ou menos isso que faz. A pessoa não vai antecipar um dinheiro sem cobrar um juro. Agora, o cheque é uma coisa que a pessoa pode depositar qualquer dia, né? Mas normalmente a gente acontece isso. Se você for acompanhar o cheque que você deu, se você for olhar lá no extrato do banco, muitas vezes a pessoa repassou para outro. E aí, às vezes, até ela negociou para a pessoa antecipar um dinheiro e ela pagou um juro. Agora, no seu caso, foi mais sacanagem do que qualquer outra coisa, né? Com certeza. Daí você brigou, você Ainda ficou era bravo, que fosse né? só R$ 400, estaria feliz da vida. É igual a parte que a gente fala de cheque, também tem as contas negativas, né? Que eles colocam juros absurdos. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tem isso também, é. Mas no nosso foco aqui é isso. Você antecipa um dinheiro, né? E quem te antecipa esse dinheiro vai cobrar uma taxa. É, você tem, os bancos fazem isso, então ele vai lá. Ah, antecipe seu 13º salário. Você fala, nossa, que legal, meu 13º salário eu vou ganhar 1.500 lá em dezembro, eu vou antecipar agora em abril. O banco vai cobrar toda essa parte de juro até dezembro. Então, se é 1.500, ele vai trazer para você, usando essa própria fórmula, no 1.500 vai virar 800, entendeu? Então, é isso que acontece. A antecipação de títulos requer você estar pagando uns juros ou uma taxa sobre isso, tá? Então vamos ver como fica no. Oi. Então, isso é uma prática comum no chamado serviços domésticos, né? Porque É, a moeda de pagamento ainda é o cheque, e aí a pessoa já sai de um lugar para trocar para o outro, para pagar um. Então, isso acontece ainda, até para sim. que esse capital que está circulando, que ele não tenha tantos juros, porque se você faz um desconto dependendo de factoring ou de bancos, aí você tem um prejuízo enorme, né? Prejuízo enorme. Existe essa rotatividade, a gente sabe, né, que existe, mas a partir do momento que alguém vai antecipar um dinheiro, o que a gente tem que ter em mente isso, que é o nosso caso, não é o caso específico de girar o cheque, isso existe. Mas a partir do momento que a pessoa vai te antecipar um dinheiro, ela vai cobrar uma taxa. Eu não sei se Exatamente. ainda. Eu não sei se. Eu acho que ainda tem, né? ah, com relação a vale-refeição, né? Eu. Antes eu trabalhava ali na Paulista, na Brigadeiro, né? Então, tinha o pessoal
você tem o seu cartãozinho e você vai, o pessoal tinha maquininha e te antecipavam dinheiro, mas ele não te dava. Você ia vender lá cinco tickets de vale-refeição, a pessoa que estava ali, ele não te dava o valor dos cinco, ele cobrava uma taxa. Vocês que estão mais... O pessoal do RH sabe aí que isso é ilegal. É ilegal, é Mas ilegal. existe ainda. Mas Mas existe. tem até hoje. Isso daí tem próximo da Paulista, tem bastante Mercado lugar. Negro existe para tudo, não tem como. Tem lá na Vila Olímpia também. E um outro caso, professor, entra como antecipação de cartão, exemplo, para quem é empreendedor ou para quem tem maquininha, se passa um valor e você quer receber antecipado os 30 dias, né? Porque o crédito cai em 30 dias. Se você quer receber antecipado, você paga mais a taxa do crédito, mais a antecipação. Entra nesse caso também. Entra nesse caso também. Então, tudo, né, tudo é nessa linha que funciona, né? Então, para vocês saberem que existe essa negociação, né? Vamos ver esse exercício aqui, né? Uma pessoa está a 3 dias de receber a segunda parcela do seu 13º salário, que é R$ 1.800, mas decide antecipar o recebimento para presentear a mãe. A instituição lhe cobrará uma taxa nominal de 0,7 ao dia, né? Calcule o valor que vai ser resgatado. Então, o que ele tem? 1.800, só que vai antecipar 3 dias, né? Então, vamos com uma taxa nominal de 0,7. Vamos ver como é feita, né? Então, ó, a taxa é 13 do 13º salário, 1.800, que é o N, né, que é o valor nominal. A instituição cobra uma taxa de 0,7 ao dia, e são 3 dias, né? Então, é aquela fórmula lá. VB é igual ao N, 1 menos a taxa e a quantidade de dias. Fazendo o cálculo, a pessoa vai receber 1.762. Então, ó, a pessoa antecipando 3 dias, ela vai estar aqui tendo de pagar de taxa quase R$ 48. Então, só por 3 dias, olha o quanto ela vai pagar de taxa, tá? Então, é isso aqui que a gente que é fácil desse desconto bancário, né? Então, portanto, a antecipação do 13º salário em 3 dias, a pessoa receberá R$ 1.762,20. É só usar a formulinha. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Você pode só voltar no exercício? Tranquilo. Só para tirar uma foto. Tá. Bom, depois eu publico, né? Já está lá no AVA, né? Prontinho. Vamos ver um segundo aqui, né? Então, ó, uma microempresa necessita efetuar um pagamento e, para isso, antecipará o recebimento das seguintes duplicatas, né? Duplicata é aquilo que a pessoa comprou e vai pagar num determinado período, né? Num determinado prazo, né? Então, ó, tem a duplicata número 125, de R$ 1.100, vai vencer em 7 dias. A duplicata 129, de R$ 700, vai vencer em 16 dias. A duplicata 134, de 1.560, vai vencer em 5 dias. Então, a instituição fará uma antecipação das duplicatas, que fará, né? Cobra uma taxa nominal administrativa de 17,1% ao mês, né? Então, ó, é 17,1 ao mês. Lembra que, nesse caso da antecipação, a gente tem que transformar esse juro ao dia, né? Então, ele quer saber, calcule o valor resgatado por essas duplicatas. Então, são 3 duplicatas que ele vai entrar na instituição, a instituição vai cobrar 17,1 ao mês, nós vamos transformar isso
em dias, quanto que é o juro em dias, porque cada uma delas é diferente, uma é 7 dias, outra é 16 e a outra é 5, né? Então, vamos ver como que ele calcula, tá? A primeira coisa, a taxa, lembra que é juro simples, né? Não é juro composto. Juro composto é aquele que, aquela formulazinha que tem o P sobre A, não sei o quê. O juro simples é você divide direto, né? Então, se a taxa é mensal, você vai dividir por 30. Foi o que ele fez aqui. 0,171, né? Dividido por 30 vai dar uma taxa 0,57 ao dia, né? E é os 57% ao dia, tá? Então, o nosso D, a nossa taxa é 0,57 ao dia. Então, a duplicata 125, com 7 dias, colocando na fórmula e tal, a gente vai, de 1.100, a gente vai receber 1.056,11. A duplicata 129, né? De R$ 700, 16 dias, calculando, né? De 700 ele vai receber 636. A duplicata 134, de 1.560, de 5 dias, usando a fórmula, ele vai receber 1.515,54, tá? Então, Professor, todo o valor... Oi? o Francisco pediu liberação na aula. Ele não está aparecendo para mim. Será que ele está entrando no... Não, ele está... Tá no não tá link aparecendo. certo. Ele não tá aparecendo para mim. Será que ele está com o link certo? Tá, ele que passou pra gente o link. Ele tá onde? Não está no WhatsApp, não, né? Não, ele me mandou no meu WhatsApp privado. Fala para ele entrar de novo, porque não está aparecendo para mim. Tá, eu vou avisar aqui. Fala para ele fazer uma outra entrada que não tá vindo, Beleza. tá? Ontem também aconteceu alguma coisa assim, que às vezes a internet da pessoa não tá boa e acaba não entrando, né? Prof, Então, falta em média quantos exercícios? para quê? Para a gente terminar hoje? Para terminar hoje? Né? Não, nós estamos quase terminando. Esse é o último, Tá. tá? Não, por nada, tá? Pode continuar. Eu também tô com fome. Não, professor, não é isso não, pelo amor de Deus. Tá Tá de boa, bom. pode fazer aí, viu? Não, estamos tranquilos. Não, O então, treino vai pessoal, começar ainda. então, ó, só voltando, né? Pegando, somando todos os valores resgatados, né? Ele vai resgatar 3.207,81, né? Então usando esse é bem tranquilo, é aplicar a fórmula simples, né? E aí é que a gente vai sabendo quanto que vai resgatar. E a empresa teve que pagar uma taxa para esse resgate, tá? Nesse caso específico, ele faz uma tabelinha aqui para demonstrar, né? Então, era 1.100. Se a gente for somar tudo aqui, a gente vai ter só 1.100 mais 700 mais 1.560. A gente era 3.360, que a gente tinha os valores que a empresa tinha negociado, né? E ele vai estar resgatando 3.207,81. Agora ele entrou, né? Agora apareceu para mim. Beleza, obrigada, professor. Então, vocês viram, olha, de 3.360, ele está recebendo
3.207, quer dizer, ele pagou cento e poucos reais, né, para antecipar o dinheiro, né? Então, se for fazer uma análise do lucro, pode ser que esses cento e poucos reais seria o lucro dele, né? E ele está pagando taxas para poder antecipar, para poder comprar matéria-prima, para poder comprar produtos, para poder pagar funcionários, e aí o negócio dele começa a afundar, né? Quanto mais a empresa trabalhar nessa linha de negociar, antecipar títulos, ela está pagando o juro. É um juro disfarçado, né? Como se ela fosse no banco e pedisse dinheiro, né? Então é nessa linha. Então, pessoal, e aí? Dúvidas sobre Só essa essa nova. um pouco. Não entendi. A tabelinha confunde um pouco aí, não entendi muito. Confundi um pouco. Não, ele só montou aqui, né? Ó. Era 1.100, 7 dias, né? Aqui ele pôs a formulazinha, né? O 0,57 mantém, porque é o juro da instituição financeira. Aqui ele pegou e pôs aqui o número de dias, 7, 16 e tal. E aqui é o valor do VB. Aí ele fez uma tabelinha para somar todo. Mas é só uma forma de representar. Nem precisaria. Você pode só trabalhar com essa de cima aqui, tá? Não tem. Aqui é só uma fórmula diferente de representar, tá? Tá bom. E muitas vezes. Oi? Como que Alguém jogaria falou? uma dessas linhas, o Eduardo falando, como que Oi? jogaria uma dessas fórmulas dessa linha numa HP? Eu não fiz ainda. Eu posso buscar e depois eu trago para vocês, tá? Para a Vou gente dar uma olhada. exercitando também, mas eu vou fuçar também. Não, mas eu vou buscar. Eu vou Tem que ter alguma buscar. coisa para representar, só para a gente Não, também pode ter isso deixar. em mente e exercitar. Tá. Para a próxima aula eu já vejo como que a gente fazer com HP, tá? Acabei. Porque assim, a gente tem, Ótimo. conforme vai, a HP ela tem muita coisa, e conforme for aparecendo a necessidade, tá? A gente vai buscando. Eu vou ver se também se tem uma forma da gente calcular o juro equivalente, né? A taxa equivalente, tá? Para a próxima semana para a próxima semana eu trago para vocês, tá? Então, o que a gente o que a gente tinha de temas para hoje, né? É esse daqui. Então, o que eu vou pedir para vocês, né? Aqui tem quatro exercícios, né? Que estão aqui no material. Eu vou pedir para que vocês resolvam, né? Não precisa entregar, né? Mas que vocês resolvam que no início da próxima aula, eles estão aqui no slide que já está no AVA lá, né? Na nossa aula. Então, eu vou pedir para vocês resolverem, né? E no início da próxima aula, a gente Prof, fez qual que como é a a gente. unidade mesmo e a sessão que tá? Essa aqui é a 2.1. Unidade Ah, tá bom. 2, sessão 1, tá? Tá bom, Então, obrigada. nada. Então, essa é a. Eu peço para vocês resolverem, mas tenta resolver, pessoal, porque vocês vão ver como facilita o aprendizado, tá? E aí, no início da próxima aula, a gente resolve, tá? E aí vai tirando dúvida. E mesmo como a Jéssica fez, vocês vão fazer alguma coisa, algum exercício, mesmo de algumas unidades que a gente já fez, né? Tá com dúvida? Pode passar no WhatsApp mesmo. Eu preparo, né? E na aula a gente faz junto, resolve junto para vocês indo tirando dúvida. É assim que aprende, tá? Beleza, pessoal? Beleza, prof. Bom feriado. Sim, Feliz Páscoa. É mesmo, amanhã é feriado, né? O Francisco entrou no graças a Deus. finalzinho.
O Francisco entrou no Francisco chegou no finalzinho. amém. Depois dá uma olhada na gravação, viu, Francisco? Acho que deu problema no note No dele. áudio Ele dele, não deve né? estar Tá. conseguindo responder. Então, legal, pessoal. Obrigado aí pela participação.